vocês junto comigo. Vamos lá, quem não viu? E quem já viu? Vamos ver de novo, vamos ver. Agora, senhores telespectadores, nós vamos receber o candidato a presidente da República, Luiz Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva. Aí vem ele. Lula, muito prazer em vê-lo, muito obrigado por ter vindo. Você sabe que não só o auditório, como também os meus colegas do júri e o público brasileiro quer ouvir as respostas para as perguntas que serão feitas. Pode cumprimentar quem você quiser. Silvio, primeiro eu queria cumprimentar você. Segundo, eu queria cumprimentar o auditório e cumprimentar os telespectadores, porque eu acho muito importante o momento político que estamos vivendo. É um momento que, por mais que as pessoas não gostem de política, depois de 30 anos, esse é o momento mais rico que o nosso país está vivendo, e é importante que as pessoas saibam tirar proveito disso, analisando cada candidato, analisando as propostas, o programa de governo, porque a partir do dia 15 de novembro, se Deus quiser, nós teremos um novo país. Bom, a Flor tem sempre a mesma pergunta. Pode fazer. É claro, porque todos acham essa curiosidade. Lindo, quantos anos você tem? 43. Quantas vezes você casou? 2. Quantos filhos? 5. Muito obrigada. Wagner Montes, olha lá, hein? Olha lá, hein? Olha lá, Wagner, eu sei que você gosta muito de política. Pode fazer a pergunta. Eu gosto mesmo. Lula, o que você faria para diminuir a inflação no país? Olha, primeiro eu acho que era importante dizer para o povo o que causa inflação, porque é difícil você ficar dando murro em ponta de faca se você não sabe o que causa inflação. O que causa inflação é a especulação financeira, ou seja, o dinheiro que ao invés de ser investido na produção é investido na especulação. O que causa inflação é o pagamento de uma dívida externa que está levando o nosso povo ao sofrimento. Então a solução para nós era o seguinte, era suspender o pagamento da dívida externa, criar um fundo de desenvolvimento com esse dinheiro, para que nós pudéssemos aplicar em educação, pesquisa, tecnologia, numa política agrícola. Ao mesmo tempo, era preciso acabar com a especulação, ou seja, ao invés das pessoas investirem no over, no dólar, no paralelo ou no ouro, as pessoas deveriam investir em coisas que pudessem gerar novos empregos, consequentemente, distribuiriam mais renda e aí nós diminuiríamos a inflação. A terceira coisa seria o Estado gastar menos do que está gastando. Ou seja, o Estado gasta demasiadamente mal o dinheiro. Quando se tenta aplicar dinheiro em obras que não são prioritárias, que não geram emprego e, consequentemente, não geram distribuição de renda, nós estamos contribuindo para causar a inflação. Então, as nossas medidas seriam simples, Agnes. Seria, primeiro, suspensão do pagamento da dívida externa. Terceiro, acabar com a especulação financeira nesse país, baixando as taxas de juros. Depois, nós teríamos que adotar uma política agrícola e uma política de reforma agrária. E eu acho que, fazendo isso, nós iríamos terminar a inflação nesse país a curto espaço de tempo. O que é preciso é apenas as pessoas terem claro uma coisa simples. Quem ganha com a inflação é quem tem muito capital. Quem é rico que pode especular ganha com a inflação. O coitado que vive de salário, ele perde porque não recebe sequer a inflação passada. No auditório, quem quer fazer pergunta? Deixa eu ver. Você tá bom? Calma. Você quer fazer pergunta ou quer me abraçar? Eu te abraçar. Não, primeiro você faz pergunta. Você conhece o Lula? Eu conheço. Conhece. Qual é o seu nome? Meu nome é Vera. Vera, qual é a pergunta que você quer fazer para o Lula? Eu queria saber o que ele vai fazer por nós, os aposentados e os pensionistas. Isso que eu queria saber. Que Tá na bom. minha idade é o que me interessa. Tá legal, pode responder, Lula. Minha querida, eu primeiro quero te agradecer pela oportunidade de dar essa resposta, porque essa pergunta é muito interessante. Nós temos no Brasil aproximadamente 12 milhões de aposentados e pensionistas. E normalmente, tanto a pessoa que vira pensionista como o aposentado, depois de tantos e tantos anos de trabalhar, na verdade são quase que jogados na lata do lixo. Passam a não ter nenhum valor nesse país do ponto de vista da compreensão do governo. Recentemente, os aposentados e as pensionistas foram roubados. Por que foram roubados? Porque o governo tinha que pagar o salário de junho com base no salário mínimo de 120 cruzados e pagou apenas com base no salário de 81 cruzados. Consequentemente, o governo ficou devendo 38 cruzados por cada salário mínimo que as pensionistas e os aposentados receberam. Nós entramos com um mandado de segurança coletivo no Tribunal de Justiça para que o governo devolva aos aposentados aquilo que ele não pagou no mês de junho. Ao mesmo tempo, nós estamos batalhando para que seja cumprido o que está na Constituição.
A Constituição garante que ninguém deve receber menos que o salário mínimo. Mas eu tenho pegado olerite de companheiras pensionistas que ganham 40 cruzados, 50 cruzados, 60 cruzados. O trabalhador rural ainda recebe 50% do salário mínimo. E mais grave do que isso ainda, a lei diz o quê? A lei diz que o salário mínimo, que a aposentadoria deve ser calculada com base nos últimos 36 meses, reajustados mensalmente e monetariamente. O que está sendo feito nesse instante? Nesse instante, a base de cálculo é 36 meses, mas só está sendo reajustado 24 meses. Significa que estão roubando 12 meses no cálculo dos aposentados. Nós entramos com um projeto, companheira Vera, e vamos ver se batalhamos para esse projeto ser aprovado ainda este ano, para que o aposentado possa viver no Brasil como vive na Europa. Não tem coisa mais linda, Silvio? Você conhece bem, Silvio. Na Europa você encontra aquelas caravanas, você encontra ônibus cheios de aposentados, companheiros e companheiras com 70 anos, 80 anos, da Suécia indo para a França, da França para a Itália, da Itália para a Alemanha. Aqui no Brasil, coitado do aposentado, quando se aposenta, ao invés de poder viajar para o interior, ele não consegue nem pegar um ônibus porque o dinheiro não dá. Por isso, nós precisamos recuperar a dignidade que o aposentado brasileiro precisa ter e já teve um dia neste país. Condessa Giovanna, é a sua vez, Condessa. Senhor Lula, o senhor acha que o PT é um partido bem organizado aqui no Brasil? É o mais organizado no Brasil inteiro. Nenhum partido político hoje, nem PMDB, nem PDS, nem PSL, é organizado como é o Partido dos Trabalhadores. Eles podem ter mais diretórios, porque o Brasil tem mais de 4.200 municípios, mas eles não têm 10% da militância política que tem o Partido dos Trabalhadores. Daí porque eu posso dizer, olhando assim, olho no olho, que o PT é o partido mais organizado deste país. Quem quer fazer pergunta? Quem quer fazer pergunta? Deixa eu ver. Eu quero uma jovem agora, uma jovem, uma menina que vai votar. Você tem quantos anos? 18 anos? Vai votar, não vai? Conhece o Lula? Conheço. Você veio de onde? Eu venho de Jardim Elba. Do Jardim? Elba. Pode perguntar. Eu queria saber do Lula o que ele vai fazer para melhorar o nível do ensino das escolas públicas. Eu penso que este é o principal problema do nosso país. Silvio, em regiões do Norte e Nordeste, 74% da população não tem sequer o 4º ano primário. Em várias regiões, mais de 47% da população acima de 10 anos de idade é analfabeta. E mesmo aquelas que estão na escola, o nível na escola pública está de tão péssima qualidade que o filho de um pobre não tem condições de competir com o filho do rico para ir para a universidade. Se a pessoa pode pagar uma escola particular, e nós não somos contra quem paga, nós somos contra a péssima qualidade de ensino na escola pública. Se a pessoa pode pagar, a pessoa já tem quase que garantido a conquista de uma vaga na universidade brasileira. Se a pessoa não pode pagar e vai para a escola pública, a pessoa está predestinada a ter que fazer um sacrifício muito grande com um cursinho ou no vestibular para poder chegar à universidade. O que nós temos que fazer imediatamente? Primeiro, nós precisamos alfabetizar 31 milhões de brasileiros que estão analfabetos. Segundo, nós precisamos construir escola para 8,5 milhões de crianças em idade escolar, sem escola para estudar. Terceiro, nós precisamos voltar a ter um nível de escola pública que nós tínhamos há 30 anos atrás. Porque a escola pública brasileira não foi ruim a vida inteira. Nós tivemos um tempo em que a escola pública neste país era tão boa que não havia necessidade de haver escola particular. Por isso, nós vamos construir as escolas, pagar melhor o salário dos funcionários que trabalham nas escolas, pagar melhor o salário dos professores e das professoras e estabelecer um currículo escolar capaz de garantir que o filho do faxineiro da USP possa competir a mesma vaga na USP que o filho do reitor da USP. É esse o nosso plano educacional para esse país. Pedro de Lara. Vamos lá, Pedro. Capricha. Meu conterrâneo, eu queria saber o que pretende fazer, ajudar os trabalhadores e a classe pobre do país se chegar a presidente da República Brasileira. Meu querido Pedro, eu vou dar um dado que possivelmente os grandes meios de comunicação de massa não dão. Recentemente foi feita uma pesquisa aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, e ficou constatado o quê? Ficou constatado que o salário médio, ou seja, o poder aquisitivo médio dos trabalhadores da Grande São Paulo, em 1989, é 59%
do poder aquisitivo médio de 1980. O que é isso? Significa que em 1989 os trabalhadores da Grande São Paulo estão ganhando apenas 59% daquilo que ganhavam em 1980. Ou seja, o dinheiro só dá para comprar 59% daquilo que comprava em 89. Inegavelmente, Pedro, eu quero olhar bem na tua cara, olhar bem na cara dos seus espectadores, olhar bem no auditório para dizer o seguinte: só existe uma possibilidade de recuperar o poder aquisitivo da nossa sociedade e melhorar a qualidade de vida do trabalhador. É a gente dizer quem vai perder. E quem vai ter que deixar de ganhar para distribuir é o rico. Aquele que acumulou muita riqueza vai começar a ter que distribuir uma parte do que ganhou para a gente poder dar para aqueles que não ganharam nada. Essa coisa tem que ser dita, porque senão os candidatos mentem na televisão. Todo mundo diz que vai crescer distribuindo renda, mas não diz quem vai tirar. Se você não pode produzir dinheiro na Casa da Moeda, é importante que a gente diga uma coisa clara. Olha, os banqueiros, os grandes empresários, os grandes latifundiários, aqueles que vivem de especulação, vão ter que deixar de ganhar, ou seja, vão ganhar menos, para que a gente possa distribuir um pouco de salário neste país. Eu estou convencido que fazendo isso, a gente vai, quem sabe, daqui a alguns anos, poder ver, sabe, não existir mais fome, não existir mais desespero, não existir mais criança morrendo antes de completar um ano de idade. A nossa luta é prioritariamente recuperar o salário da classe trabalhadora brasileira. Quem quer fazer pergunta no auditório? Quem quer? Deixa eu ver. Você quer fazer pergunta? Então levanta. Você vem de onde? Morungaba. Morungaba. Qual é o seu nome? Cristina. Cristina, pode perguntar. Lula, eu queria saber o que você acha do governo da Erundina aqui no Brasil. Bem, mas depois você faz essa pergunta, porque antes eu quero ouvir a Sônia Lima. Vamos lá, Sônia Lima. Lula, você quando aparece na televisão, você parece nervoso e tenso. Eu queria saber por que isso. Você tem medo dos repórteres, das perguntas que eles fazem, ou você é inibido mesmo? Não, primeiro eu não tenho... Dizer que não tem medo já é uma mentira, porque eu acho que todos nós, cada vez que enfrentamos um público diferente, nós ficamos nervosos, porque somos seres humanos que reagimos às emoções. Mas eu me considero uma pessoa calejada, eu me considero uma pessoa preparada para os embates políticos. Ou seja, eu não tenho preocupação com pergunta, não acredito que haja perguntas embaraçosas. Eu até me considero uma pessoa um pouco tímida. Eu, pela experiência que eu tenho de televisão, eu poderia até ser menos tímido, mas paciência, eu já estou com 40 anos de idade, espero mudar daqui para frente. Vamos ver, quem quer fazer pergunta no auditório, deixa eu ver. Você, levanta. Você como é que chama? Irene. Irene, vem de onde, Irene? Guarulhos. Guarulhos, qual é a pergunta? Se você traz para presidente, o que você faria para a segurança dos nossos filhos, que a gente hoje tem que levar na escola e buscar, e mesmo a gente sair na rua? E mais uma pergunta, se você é a favor ou contra a pena de morte? Vamos uma de cada vez. Vamos responder a primeira pergunta, vamos lá. Olha, primeiro, eu acredito que é preciso mais segurança nesse país. É preciso que haja uma segurança preventiva, ou seja, não é uma polícia para cuidar do crime depois que ele aconteça, é uma polícia para tentar evitar que o crime aconteça. Ou seja, ela precisa estar no lugar em que existe a violência. Agora, é importante levar em consideração que o grande causador da violência no Brasil é a miséria do nosso povo. Ou seja, a fome é de tal ordem, a fome é de tal dimensão nesse país, que só para a senhora ter ideia, em 1964, cada brasileiro comia, em média, 44 quilos de carne por ano. Em 1988, cada brasileiro comeu, em média, apenas 11 quilos de carne por ano. Significa que diminuiu a qualidade de vida. Se em 1964 a gente tinha 1/3 da população que comia menos que 2.400 calorias, hoje nós temos 2/3 da população que come menos que 2.400 calorias. Significa que aumentou a miséria, aumentou a pobreza, consequentemente aumenta a violência. Eu digo para a senhora de coração aberto, eu tenho um filho de 4 anos que está aqui, e eu tenho uma preocupação enorme com essa criança, até de brincar na rua com esse negócio de sequestro. Mas eu penso que a gente vai acabar com bandido nesse país é o dia que a gente conseguir colocar em cada mesa de um brasileiro um café da manhã, um almoço e uma janta. Quando a gente conseguir fazer isso, vai acabar com o bandido nesse país. Décio Pitinini, a sua pergunta, Décio. Vamos lá. Deputado, eu queria saber o seguinte. Como é que, na sua opinião, eu tenho minha opinião formada, os jornais noticiam, mas eu queria saber como é que, na sua opinião, estão se saindo os prefeitos do PT eleitos para várias cidades importantes do Brasil, como Santos, São Paulo, Porto Alegre,
Campinas. Como é que, na sua opinião, esses prefeitos estão gerindo essas cidades? Décio, essa possivelmente seja a oportunidade que eu tenho de esclarecer algumas dúvidas que nem sempre o povo brasileiro fica sabendo. É como se nós pegássemos uma criança de 2 meses de idade, colocássemos na sala e ficássemos gritando, anda, anda. A criança não andasse, nós dessemos um pontapé e falássemos, não sabe andar porque não sabe governar. Ora, a Irundina ganhou as eleições, tomou posse dia 1º de janeiro. Eu vou pegar a Irundina porque é de São Paulo. Tomou posse com um orçamento feito pelo prefeito anterior, ou seja, praticamente o orçamento já corroído. E a Irundina começou a ser culpada de algumas coisas, até do buraco que tinha na rua, ela era culpada, buraco que ela pegou de prefeituras, quem sabe, até anteriores. O mais grave é que fez uma guerra contra a Luiz Irundina. Eu viajo muito o Brasil. E todo mundo dizia, porque a Irundina é irresponsável, porque São Paulo está cheio de camelô, porque camelô é um prejuízo para São Paulo, porque está trabalhando. E aí eu lembrava, Silvio, por Deus do céu que eu lembrava de você. Eu falava, se a sociedade de 30 anos atrás fosse tão hipócrita quando alguns são hoje, o Silvio Santos não era o que é. Porque o Silvio Santos foi um camelô. Só que possivelmente não teve a polícia batendo nele como tem a polícia batendo hoje. Olha, quem é que é contra o camelô? Nós não somos favoráveis a ninguém vender galinha, vender porco, vender cabrito na Praça da Sé. Mas um cidadão vender uma carteirinha de título de eleitor ou vender um par de meia é muito melhor do que bater uma carteirinha na outra esquina. Por isso é que nós defendemos essa economia informal. Ao mesmo tempo, Décio, eu te garanto uma coisa, você vai começar a perceber a partir de agora, você vai começar a perceber algumas novidades extraordinárias. Eu vou citar algumas para você. Por exemplo, aqui em São Paulo, já está sendo criado 2 mil grupos de compras comunitárias, ou seja, comprando produtos hortifruti granjeiros no produtor e vendendo ao consumidor por 50% do preço. São Paulo, as pessoas reclamam do transporte, mas ninguém nunca teve coragem de dizer que faz exatamente 11 anos, Silvio, presta atenção nisso, 11 anos que não se aumenta a frota de ônibus em São Paulo. Apenas agora a companheira Luiz Irundina vai aumentar, comprando 400 ônibus a gás para colocar na rua de São Paulo. O Gênio Quadro não aumentou a frota de ônibus, o Mário Covas não aumentou a frota de ônibus, o Reinaldo de Barro não aumentou a frota de ônibus, ou seja, comprava ônibus novo para repor aquele que quebrava, mas não aumentava, somente agora começa a ser aumentado. Se pegar Santos, por exemplo, você vai ver uma coisa fabulosa, a Clínica Anchieta de Santos, uma clínica psiquiátrica. Nós tínhamos o que lá? Nós tínhamos 560 internados numa clínica que só cabia 260. O dono da clínica recebia o último pagamento, 360 mil cruzado do INAMP, e só pagava a folha de pagamento de 12 mil cruzado. Ou seja, o cidadão chegava doente lá, era jogado numa cela forte, tomava uma dose de sossega-leão, ficava 3, 4 ou 5 dias sem um médico visitá-lo. Nós entramos, intervimos e colocamos o quê? Ao invés da folha de pagamento ser 12 mil cruzados, passou a ser quase 160 mil cruzados. Ao invés de 560, tem apenas 260 pessoas internadas. Isso é uma demonstração de que começa a mudar. E eu acho que daqui a um ano, daqui a 6 meses, vocês vão começar a perceber, publicamente, em cada lugar, a mudança na Prefeitura de São Paulo e em outras prefeituras. Há uma guerra ideológica, nós sabemos que ela existe e vamos vencê-la com uma certa tranquilidade dessa. Pode ficar certo as pessoas que votaram na Luiz Irundina. Essa mulher é de uma integridade moral, como eu nunca vi na minha vida, e essa mulher, por mais que seja atacada, você não encontra em São Paulo alguém que levanta uma única denúncia de corrupção na Prefeitura de São Paulo. E isso é um fator extraordinário para quem quer moralizar a administração pública. Aquela senhora que fez a pergunta, eu sabia que o Décio ia fazer essa pergunta, então está praticamente respondida, não é? Tá certo? Tá legal? Bom, agora quem quer fazer pergunta? Deixa eu ver, já vi que as jovens não querem nada de perguntar. Deixa eu ver, você levanta. Você de onde é? De onde que você veio? Eu sou aqui do Bom Retiro. Do Bom Retiro, qual é o seu nome? Elza de Freitas Chaves. Muito bem, qual é a pergunta que você quer fazer pro Lula? Eu queria saber se ele for eleito, se ele vai dar combate firme, mas com pulso firme, nas drogas. Porque as drogas é que fabricam os assaltantes, os ladrões, não é a falta de comida não, são as drogas. Tá certo, ele vai responder. Olha, primeiro, nós temos que acabar com a droga, acabando com o traficante. E sabemos que o traficante não é pouca coisa, deve ser muita coisa, porque se o traficante fosse pequeno, não tinha droga dentro da cadeia. Se a droga consegue entrar na cadeia para alguém que está preso há 20 ou 30 anos, significa que alguém que tem influência na cadeia está levando a droga.
Veja, por exemplo, o que está acontecendo na Colômbia, o famoso cartel de Medellín. Ou seja, tem pessoas que têm exército do lado deles, tem pessoas que têm até caças mísseis do lado dele, tem pessoas que gastam bilhões e bilhões de dólares para manter o tráfico. Então nós vamos combater a droga. Nós vamos combater tentando colocar na cadeia cada traficante desse país e tentando reeducar essas crianças que são viciadas. Porque você não pode pegar uma criança que está fumando maconha e colocá-la na cadeia porque você não recupera. É preciso que o Estado assuma a responsabilidade de uma política de reeducação da nossa juventude. E quando a gente prender o traficante reeducando a juventude, tranquilamente que a gente vai diminuir a questão do tráfico nesse país, a questão da droga nesse país. Eu estou convencido que a educação ainda é o principal instrumento para combate da droga. Wagner Monte, já sei que você quer fazer uma outra pergunta. Pode fazer, faz você, Wagner. Ô Lula, se você for eleito presidente da República, o que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. Você está acompanhando o que está acontecendo na Câmara Municipal de São Paulo. Ou seja, tem gente aí que fala que é caçador disso, caçador daquilo. Tem gente que fala que mata cobra e mostra o pau. Ora, o político que fala que mata a cobra e mostra o pau, ele é mentiroso. Porque mostrando o pau, você não está provando que matou a cobra. Nós, aqui em São Paulo, estamos demonstrando o quê? Através da Câmara Municipal. Que nós matamos a cobra e matamos a cobra morta. Ou seja, nós provamos o crime e estamos condenando o crime. Daí porque lugar de ladrão é na cadeia. Corrupto. E o corrupto não é apenas o cidadão que é funcionário público que rouba. Você começa a ver a corrupção, é no guarda que ao invés de educar alguém que está parado errado, ele já quer uma propina. É no supermercado, é na feira, é na padaria, é na loja. Ou seja, no Brasil, o Wagner, predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo. E nós precisamos mudar isso. E vamos mudar isso dando exemplo. E dando exemplo significa acabar com a impunidade. Na hora que a gente prender o responsável pelo crime Coroa Brastel, pelo caso Capeme, pelo caso Delfim, a hora que a gente for atrás do seu Najib Narra e colocá-lo no chilindró, porque se um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelo desfalque que ele deu na Bolsa de Valores, porque esse é o grande ladrão. O pequeno, nós sabemos que às vezes rouba para comer, mas o grande rouba de sem vergonha e esse nós precisamos colocá-lo na cadeia. É assim que a gente vai mudar o Brasil, Wagner. Quem quer perguntar? Deixa eu ver aquela moça atrás. Levanta você, como é que chama? Irna. Hein? Irna. Vem de onde? Aqui de São Paulo, muito pequeno. Muito bem, pode perguntar. Eu gostaria de saber dele quanto ele ganhava quando era operário e hoje quanto ele ganha. Eu sou torneiro mecânico de profissão. Eu torneiro mecânico hoje, eu vou dizer se eu estivesse na Vilares hoje, possivelmente eu devesse estar com um salário de 1.700 cruzado. Eu era líder na Vilares. Trabalhei na Vilares de 65 a 1981. E hoje eu sou deputado federal. E todos quem acompanha a política sabe da briga que a bancada do Partido dos Trabalhadores está fazendo para tentar moralizar o salário dos deputados, seja em São Paulo ou seja em Brasília. O salário de deputado hoje deve estar para mais de 14 mil cruzado por mês. Para mais de 14 mil cruzado por mês. E nós temos colocado publicamente, e vocês vão ter oportunidade de acompanhar nos programas de televisão, que nós vamos dizer que é inconcebível você moralizar esse país enquanto alguém pode ganhar mais de 100 salário mínimo e milhões são obrigados a ganhar apenas um salário mínimo. Ou seja, para começar a moralizar, nós temos que começar a moralizar com o salário daqueles que ganham muito para poder distribuir para aqueles que ganham pouco. Essa tem sido a nossa briga. Eu vou dizer uma coisa para você que eu não deveria dizer porque eu não quero que seja aprofundado. Eu queria até depois assumir um compromisso, Silvio. Depois das eleições, antes não. Antes eu não vou fazer isso não, porque eu não quero que isso tenha um golpe publicitário. Mas eu assumo um compromisso aqui com você, depois das eleições, mandar uma carta para você, dizendo o que eu estou fazendo com um aumento que eu não aceitei na Câmara dos Deputados. Veio um aumento que eu achei que era exagerado, esse dinheiro eu não estou recebendo,
mas peço apenas para dizer aqui, para não dizer para quem estou dando, porque não quero que isso possa ser visto como exploração eleitoral. Depois das eleições, eu mando um bilhete para você poder dizer a quem que eu estava dando dinheiro, que veio a mais e que eu acho que é indecência um deputado receber. Ok. Décio Petinini, vai, faz a pergunta, vamos lá. Deputado, eu queria saber o seguinte, o senhor sabe que nas pesquisas, normalmente tem alguns candidatos assim que têm a imagem muito boa e o som muito ruim, como algumas emissoras de televisão, e que por isso levam vantagem. O senhor tem uma imagem limpa, né? Tem um palavreado fácil. Eu queria saber o seguinte, o senhor acha que com essa imagem, com essa maneira de se expressar, o senhor tem mesmo chance de derrubar todos esses poderosos que têm máquinas atrás deles e ganhar a eleição? O momento mais difícil da minha vida, Décio, foi enfrentar o Plano Cruzado. Quando lançaram o Plano Cruzado em fevereiro de 86, eu tive a coragem e a decência de, num programa de televisão, dizer que era contra o Plano Cruzado e mostrar por que o Plano Cruzado estava errado. Eu lembro que eu fui vaiado pelo auditório no programa do Fausto, na Bandeirante, naquela época, porque estava todo mundo embevecido pelas glórias do Plano Cruzado. Da mesma forma é hoje. Eu estou convencido que tem condições de ganhar as eleições, porque eu vou ter 58 dias para conversar, olhando na cara de cada aposentado, de cada trabalhador, de cada dona de casa, de cada pessoa de classe média, que hoje está pagando 400 ou 500 cruzados numa mensalidade escolar, e que está brigando para não pagar, mas que não basta brigar apenas contra a mensalidade, é preciso brigar para o Estado melhorar a educação. Eu estou convencido que nós temos chance. E mesmo porque esses que estão mentindo, nós vamos desmascarar. Nós vamos desmascarar, eu tenho fé em Deus, que com essa voz rouca que eu tenho, sabe, que não sou o mais bonito dos candidatos, mas eu tenho certeza que eu vou falar muito fundo na consciência do nosso povo, porque o nosso povo está despolitizado. Afinal de contas, né, Décio, são quase 30 anos sem participar de política. E, normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. E as fantasias estão agora tentando mais uma vez enganar o povo. E pode ficar certo, Décio, pode ficar certo, você vai ser um dos convidados para ir no Palácio do Planalto, dia 15 de março, na nossa posse. Sérgio Malandro, mas botou chapéu, mas botou gravata. Sérgio Malandro, esse programa aqui não é pra palhaçada sua, gente. Sérgio Malandro, veja lá o que você vai fazer. Eu recebo cartas, fotógrafos. Você recebe cartas da sua família, tá bom? Da sua família. Porque tem perguntas muito importantes hoje para o presidenciável doutor Lula. Doutor Lula, o povo quer saber, doutor Lula. Primeira perguntinha. O povo não quer saber nada, isso é você que inventa, Sérgio Malandro. O povo manda cartas para mim, seu Silvio Santos. O povo sabia que Lula estaria aqui. Povo não, Lula. O povo quer saber, seu Lula, o senhor gosta de pinga com cambuci? Olha, eu adoro pinga com cambuci. Sabe por quê? Não sei se você sabe o que é cambuci. Cambuci é uma frutinha que dá na Serra do Mar. E a minha sogra preparava, coloca a fruta no garrafão, coloca a pinga dentro, deixa curtir. Depois de 3 ou 4 meses você bebe, é um licor extraordinário. Se você um dia quiser, eu tenho em casa 2 garrafão. Eu posso até te dar umas doses de pinga com cambuci. Dá pro Silvio que ele precisa. Obrigado. O povo quer saber, seu Lula, se é verdade que os deputados assim têm muita mordomia, muita moleza, avião, chofer, essas coisinhas que a gente sabe, né? Essas coisinhas. Não, veja, o deputado federal, se for comparado à miséria do povo brasileiro, o deputado federal vive como se fosse um milionário nesse país. O deputado federal não tem carro, tem um apartamento em Brasília. Quem não tem apartamento recebe a diária do hotel. Eu, por exemplo, moro num apartamento funcional da Câmara dos Deputados. Tá? E tem 3 funcionários no gabinete. Ou seja, essa é a tarefa de um deputado. E vou dizer para você uma coisa. Para um deputado que tem que correr um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados como o Brasil, eu acho que 3 funcionários é pouco para um deputado. É preciso ter muito mais, porque só carta um deputado como eu, que fui presidente de um partido político, recebe no mínimo, umas 80 ou 90 cartas por dia e tem que responder, fora as viagens que tem que fazer. Mas eu acho que comparado ao padrão de vida do povo brasileiro, realmente o deputado, o vereador, vive muito bem de vida. Eu acho que isso que é o disparate no nosso país. O povo quer saber, seu Lula, preocupação do povo. O povo todo quer saber qual o seu time de futebol. Corinthians. Como? Corinthians.
Agora o povo quer saber, seu Lula, o que o senhor vai fazer pelos seus amigos metaleiros, o senhor que defendia tanto a classe dos metaleiros? O senhor que era presidente do metaleiro, aqui metaleiro. Ele nunca fez parte de banda de rock. Mas aqui tá na ficha, o senhor não era o presidente do sindicato dos metaleiros? Mas que metaleiro? Metaleiro é rock, ô Sérgio. Ah, erraram aqui, erraram na carta. O povo quis saber errado. O povo quer saber, seu Lula, por que o senhor tem essa voz de pato rouco? O senhor, quando era criança, o senhor tomou chá de rolha ou isso é charme e o senhor, assim, faz esse charme para agradar o povo? Porque as mulheres gostam de voz rouca. Veja, eu sempre tive essa voz rouca, mas se agravou a partir de 1979 em função de muitas assembleias que tinha que fazer. Tinha dia que eu era obrigado a fazer 12 assembleias. Então, a voz me nasceu 2 calos nas cordas vocais, eu tinha que operar, mas aí eu fiquei com medo de fazer a cirurgia, estou com essa voz rouca, vou deixar, sabe por quê? Até porque é importante, às vezes as pessoas estão no bar e não me conhecem, e quando eu falo as pessoas me conhecem, então já virou um certo charme essa voz rouca, eu vou deixar essa voz do jeito que está. O povo quer saber, seu Lula, por que o senhor usa barba? O senhor não corta a barba, é promessa, quando o senhor for presidente, o senhor vai cortar a barba, deixar só o bigode, porque bigode dá sorte como presidente. O senhor vai deixar só o bigode ou o senhor vai só de barba mesmo? Ou vai fazer bigode e barba, como é que é o negócio? Deixa eu te contar uma coisa. É engraçado porque até os 25 anos de idade eu não tinha barba. Então eu tinha uma vontade desgraçada de ter barba, mas não tinha. E aí eu comecei a tentar deixar e foi crescendo. Aí minha mulher, que era contra eu deixar a barba, a Marisa que está aqui, era contra eu cortar a barba, ela não deixava eu cortar, ela não queria que eu deixasse barba. Aí quando ela percebeu que a barba começou a crescer, eu queria cortar, ela não queria que eu cortasse mais. Então, para mim, eu acho que a barba é uma coisa que já faz parte da minha aparência, já faz parte da minha fisionomia. Eu não vou cortar nunca mais a barba. Agora, Lula, uma pergunta séria, porque agora no final eu sempre faço perguntas sérias. Agora é sério. Sério. O país atravessa uma fase de críticas. O país atravessa uma fase que as pessoas não gostam nem de dizer que são brasileiros. O país atravessa uma fase, todo mundo fala, quem pegar isso vai ser o maior abacaxi do mundo. Eu conheço pessoas inteligentes até que eu até ganhar, mas saíram fora. Eu quero fazer uma pergunta agora sincera. Uma pergunta sincera. Por que no país que todo mundo diz que é um abacaxi, quem pegar em 4 anos ou 5, ninguém vai resolver nada, porque existem fenômenos como Collor, Paulo Maluf, Ulisses, e mais 22 que apareceram, que ninguém nem sabia de onde vinha, querem segurar um tremendo abacaxi. Só um momento. É vaidade? O presidente da República fica rico? Fica famoso? Por que tanta preocupação em ser presidente da República? Porque eu conheço um cara inteligente que saiu fora. Essa aí eu acho que o povo não quer saber. Essa é você que quer saber. Ou seja, é uma coisa interessante que é o seguinte. Se o povo não se interessar por política, alguém se interessa. E quanto menos o povo participa, mais alguém participa por ele. Então, o que nós estamos tentando fazer com a nossa campanha? É tentando chamar o povo a participar da vida política desse país. Ou seja, nós estamos tentando dizer para o povo o seguinte, olha, você pode chegar lá. Como é que um torneiro mecânico, que tem o 4º ano primário, que tem um curso do Senai, consegue ser candidato a presidente da República, fundar um partido, ajudar a fundar uma central? Olha, é porque eu adquiri consciência política. E quando você adquire consciência política, você começa a entender de que é preciso a sociedade brasileira ter influência nas decisões. Você sabe qual é a desgraça desse país? É que o povo vai dia 15 de novembro votar e depois não liga mais para nada, fica esperando a outra eleição. Ora, o povo tem que votar, precisa cobrar, exigir, xingar, fazer protesto, passeata, manifestação. É a única forma de fazer a classe política entender o povo. Então, veja, por que eu sou candidato? Primeiro, porque não é eu que quero, é um partido que quer. Segundo, porque nós entendemos que os segmentos mais pobres da sociedade precisam governar o país. Nós estamos cansados de ver engenheiro, de ver marechal, de ver general, de ver médico, de ver o quê? E nós só trabalhamos.
Nós só levantamos às 6 da manhã, pegando mamo, trabalhamos, e nunca temos condições de governar a riqueza produzida por nós. É por isso que eu sou candidato. Eu sou candidato com uma certeza absoluta de que não está longe o dia em que a grande maioria do nosso povo vai se interessar por política. Quando eu falo se interessar por política, não é se interessar pelo candidato apenas. Não estou pedindo para ninguém gostar do presidente da República. O que eu estou pedindo é para vocês gostarem de vocês. Na hora que cada um de nós assumir a responsabilidade que o presidente que está lá tem que fazer aquilo que a gente quer, podem ficar certo que esse país maravilhoso, que não é pequeno e que não é pobre, que é a 8ª economia mundial, que tem ouro, pedras preciosas, coisas fantásticas, esse país poderia ser a 4ª, a 3ª, a 2ª potência mundial. O que falta, gente, é um governo. E para ter um governo, é preciso que o povo tenha consciência. Porque povo que não tem consciência não é povo, é massa de manobra. Lula, muito obrigado a você por ter vindo. Felicidades a você na eleição. Obrigado. E quando quiser, a casa das ordens. Tchau, tchau, Lula. Tchau. E aqui tem um aviãozinho.